desculpa para vocês que de repente pode parecer um negócio esquisito, né? Mas esse uniforme é o que permite que a gente transite sendo uma criança, como eles são, normais, né? Mas sem aquele estigma, né, de alguém que vem da periferia. São crianças normais, né? Então, essa é a minha justificativa para o uniforme. Vou passar para o Cassiano continuar a apresentação. Bom, bom dia. Eu me chamo Cassiano, é o Guilherme que falou, ele é o cofundador do grupo junto comigo, ele sonhou o projeto desde o início junto, então eu pedi para que ele estivesse aqui comigo para a gente apresentar hoje essa apresentação do Dorcas. Antes eu vou situar o projeto, tá, no contexto que ele... Então, o mote, né, do projeto chama-se Serviço, Transformação e Dignidade. Ele surgiu em 95 como uma iniciativa dos membros da Igreja do Redentor, quando no ano seguinte ele ganhou uma sede em Almirante Tamandaré. Em 2010 ele deixou de ser um projeto mais assistencialista e assumiu esse caráter pedagógico que a gente tem hoje no projeto. Tá? Ele oferece atividades educacionais, culturais e esportivas, de forma continuada e planejada, e que promova o seu desenvolvimento integral. Vocês vão ver que isso é muito semelhante àquilo que é a proposta do movimento escoteiro também. Tá? Por isso que deu tão certo, talvez, essa parceria com o Projeto Dorcas. Bom, a missão do projeto é acolher crianças, adolescentes e mulheres da comunidade de Almirante Tamandaré em situação de vulnerabilidade social, auxiliando nas suas necessidades básicas e agregando valores cristãos. O Projeto Dorcas deseja ser reconhecido como um agente de transformação social e que promove dignidade dos membros da comunidade com melhorias em sua qualidade de vida. Bom, a localização dele, ele é aqui pertinho, aqui atrás, não sei agora como é que nós estamos aqui, em Almirante Tamandaré, na comunidade do Bonfim. Acho que todos vocês, quando passaram, vindo aqui pela rodovia, vocês passaram pelo projeto, acho que todos viram já, né? Então, a sede do Grupo Escoteiro é ali também, tá? Então, assim, a situação da comunidade do Bonfim é uma situação de baixa renda, que tem consumo, tráfico de drogas, é uma realidade que a gente convive sempre, né? Alcoolismo na família, prostituição, gravidez precoce, abuso sexual, violência, abandono, desnutrição, falta de higiene, enfim, evasão escolar, baixo rendimento escolar, analfabetismo. E é isso que o projeto ele visa combater, né? Então a gente tem vários eixos que trabalham. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho aqui algumas fotos da comunidade. É bem paradoxal o espaço onde a gente está, né? Porque vocês vêm aqui olhando em volta, né? A condição de meio ambiente que a gente tem, né? Você está aqui na chácara percebendo a beleza cênica que o espaço tem. Além disso, nós temos toda a região onde a gente está aqui são rochas carbonáticas, né, que são utilizadas para mineração. Então você está vendo tudo isso aqui bonito, mas por baixo existe algo de interesse que é detonado, é explosivo, né? E gerando uma interferência ambiental muito forte, significativa. Nós temos água por baixo de tudo isso, então um aquífero de alta qualidade, uma água de uma importância muito grande. Então nós muitas vezes usamos essa água, né, de uma forma não racional também. Então nós temos um ambiente de pobreza extrema ligado com uma situação de exploração do meio ambiente, uma situação de pecado, né, que atinge todas essas dimensões. Então quando nós lidamos com as crianças, com os adultos que estão no Dorcas, nós tentamos uma intervenção nesse cenário, né, que é paradoxal, é bonito, né, de esperança. Nós temos um lugar, um cenário fantástico, né, uma região de cavernas, montanhas, né, florestas, uma biodiversidade interessante, água pura, né, mas do outro lado o pecado transformando isso de uma forma muito intensa. Então aqui são os empregados muitas vezes que atendem a cidade de Curitiba, né, de uma forma muito injusta muitas vezes, né, são subempregos que mantêm essas famílias. E essa é a nossa área de atuação. Bom, o eixo de atuação do Dorcas são 5 eixos, né? Então é o eixo de artes, de esportes, educação, trabalho, e eu tenho o eixo de escotismo, tá? Então eu não vou falar sobre os outros eixos, mas porque hoje nós estamos aqui para falar do Grupo Escoteiro, que é o projeto dentro do Dorcas, que é financiado, né, ajudado pela Missão Aliança. Então o escotismo, né? O Grupo Escoteiro Dorcas, ele surgiu em 2014, no início de 2014. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês. E assim, basicamente, o que busca, né, o nosso Grupo Escoteiro? Ele busca o desenvolvimento físico, intelectual, social, afetivo, está escrito errado ali, espiritual e de caráter, que são os eixos que o movimento escoteiro como um todo trabalha, tá? Então, todas as nossas atividades, elas são trabalhadas de forma a desenvolver esses cinco princípios aí, esses cinco esferas de desenvolvimento.
E o princípio é o dever para com Deus, com o próximo e consigo mesmo, que é a promessa escoteira. Vou contar rapidamente aqui um pouquinho da história só do grupo escoteiro, para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu fui escoteiro quando criança, o Guilherme também foi escoteiro, depois acho que você pode complementar alguma coisa que você sentiu falta. E assim, a gente viu a diferença que o movimento escoteiro fez na formação, né, enfim, nosso caráter, nosso crescimento. Aí eu fui lobinho, fui escoteiro, e aí acabei saindo do movimento, quando você chega na adolescência e tal, e me afastei do grupo, né? E aí, na igreja, eu sempre trabalhei com a parte de ministério de acampamentos, que é assim, de certa forma, é muito parecido com o movimento escoteiro. Você pega aqui no Brasil hoje os acampamentos cristãos, eles trabalham muito as atividades escoteiras as atividades de dinâmica, de esportes, elas são basicamente muito semelhantes ao grupo escoteiro. E eu sempre tive essa vontade de voltar um dia, talvez fazer um projeto de escotismo vinculado a um projeto social, mas até então não conhecia nenhum, né? E em 2010 eu morava em Joinville. Aí eu conversando com uma amiga minha, ela falou, eu conheço um projeto que tem esse mesmo formato que você está buscando. E ela me apresentou lá para o Nilson, então eu conheci o grupo deles lá em 2010, lá na Missão Morro do Meio, só que aí eu acho que 2 meses depois eu me mudei de cidade e acabou que esse projeto a gente não conseguiu desenvolver ele. E para encurtar a história, em 2013 eu consegui me transferir para Curitiba. Quando me transferi para Curitiba, eu falei, poxa, agora acho que é o momento da gente tentar ver esse projeto. Aí minha esposa, ela já tinha trabalhado lá no Dorcas, e ela falou, olha, quem sabe no Dorcas daria certo fazer esse projeto, né? E aí eu diretamente já fui falar com o Guilherme e falei para ele, Guilherme, o que você acha de fazer esse grupo escoteiro agora? Vamos pensar uma coisa assim? E ele falou, era um sonho que eu tinha já também de tempos, né? E aí nós fomos conversar com a Darclay falou que isso era uma resposta de oração mesmo, que eles estavam pensando num modelo que desse para encaixar justamente nesses finais de semana, que era uma coisa que a gente não tinha ainda no projeto Dorcas. Aí, resumindo, nem deu tempo de eu entrar em contato com o Nilson, o pessoal da Missão Aliança tinha vindo para Curitiba para fazer uma visita no Dorcas, porque acho que eles tinham a vontade, né, de desenvolver um projeto ali na região de Curitiba, e assim, deu tudo muito certo. Foi na época que a gente estava montando o grupo, no final de 2013, para pegar toda a parte de estatuto e tal, tudo deu muito certo. Aí a gente iniciou as atividades no início de 2014, já com o apoio da Missão Aliança, já desde o início do grupo. Quem sabe é interessante contar, Cassiano. Para quem não é familiarizado com o escotismo, ele passou, eu não sei se isso foi uma intenção, foi uma consequência, mas ele passou a agregar jovens de uma classe social mais privilegiada. Então, onde é que acontecem os principais grupos de escotismo? São nos grandes clubes, aqui em Curitiba, né? Os clubes de elite têm um grupo escoteiro. Então, nas escolas de profissão cristã, né? Então, os grandes colégios particulares, nós estamos aqui no Marista, que tem um grupo escoteiro, tem o Colégio Medianeira, que é jesuíta, também tem um grupo escoteiro. Então, isso ficava ao alcance daqueles que podiam financeiramente. Mas a proposta do escotismo é tão transformadora que ela seria uma ferramenta substancial para poder intervir nessa realidade que a gente conversou, nessa dualidade, né, num espaço onde a injustiça abunda, né? Então a gente queria chegar nesse espaço com essa ferramenta, sabendo que ela era eficiente para alcançar outro perfil também. Então esse sonho eu acho que encaixou tão bem, porque a proposta metodológica do escotismo serve muito bem para esse tipo de resgate. Ela é, às vezes, muito mais significativa quando ela vem plena desse propósito, né, de transformação. Então, nós estamos sendo um choque na sociedade aqui, né, de Almirante Tamandaré, e estamos também sendo um choque para a comunidade dos escoteiros como um todo, que vem no grupo uma surpresa, onde você tem por trás esse propósito de trazer uma transformação social. Ele não é só entreter as crianças. Não estou dizendo que esse era o propósito do escotismo de entretenimento, mas com o tempo ele acabou trazendo uma carga de entretenimento de uma juventude, né, mais abastada. E nesse momento a gente conseguiu resgatar, de repente, alguns princípios do escotismo que estavam esquecidos, né? Então isso tem sido impactante para os dois lados, para a comunidade de Almirante Tamandaré e para os grupos escoteiros como um todo. E é interessante falar também uma coisa, falando em desafio, a gente sempre sentiu desde o início, hoje é um pouco menos isso, mas ainda acontece, mas nós tínhamos 2 desafios. Um era mostrar
para a comunidade, principalmente, vamos dizer, a comunidade que a gente está inserido, que é a comunidade do Redentor, lá da igreja, que escotismo é um projeto, é uma missão da igreja, você está indo lá fazer missão. Então, e não só, enfim, no meio cristão, isso em geral, né, o pessoal tem um certo preconceito, eles falam, mas você trabalha tem uma missão legal lá, como é que é? É um projeto escoteiro. Mas não, achei que era um projeto de igreja. Eu falei, não, mas ele é um projeto de igreja. E as pessoas, elas têm dificuldade de entender que quando a gente vai lá e eles não, às vezes não estão carentes só da palavra, mas porque a gente acaba passando a palavra de uma forma, de uma forma prática. Então, mas assim, eles estão carentes de outras coisas, eles estão carentes de afeto, de disciplina, de atenção, de carinho, então, de higiene, enfim, de princípios básicos, né, que a gente trabalha lá. Então, isso tudo também é levar de uma forma diferente a palavra de Deus para eles, né? E isso foi sempre um desafio muito grande para entender. Isso refletiu na dificuldade de a gente conseguir, muitas vezes, voluntários da igreja para ajudar a gente no projeto, né? Eu vou mostrar ali um pouquinho do gráfico depois dos voluntários, eu explico isso. E outro desafio também é o contrário, é mostrar para a comunidade entender isso, que esse projeto escoteiro também pode agregar valores cristãos. Então, são os dois lados que tinham essa dificuldade. Bom, quem somos? Hoje a gente conta com aproximadamente 14 voluntários, tá? São chefes escoteiros, que é só uma foto para ilustrar, ele já mudou um pouco assim, e aqui em torno de 60 crianças, adolescentes e jovens, tá? Isso é mais ou menos hoje. A gente tem um sistema de registro que chama SIG. Lá ele é renovado anualmente, então às vezes essas crianças elas já não começam, não estão mais participando, mas elas estão lá cadastradas. Então se você pega no número base do registro, nós temos um pouco mais de crianças que isso, né? Mas hoje que frequentam com regularidade o projeto é essa quantidade aí. O gráfico está aqui. Tá? Só uma perguntinha, Paulo. Pode. A porcentagem de voluntários do número de crianças em torno de 20%, né? Sentados ou não? O ideal para se trabalhar, a gente pensa, o formato ideal, 10 para 1. 10 crianças para cada adulto. Na base, assim, na teoria a gente até tem mais que isso, né? Assim, a proporção nossa é uma proporção boa. A diferença é que, como nós somos um projeto, um grupo escoteiro muito novo, tirando eu e o Guilherme e mais um outro chefe lá que está com a gente quase desde o início, nenhum outro era escoteiro antes. Então a gente teve uma dificuldade maior assim para aplicar o método, porque ele tem um método todo específico, tanto que hoje nós até temos um chefe que está fazendo um curso preliminar justamente para entender esse formato, né, do grupo escoteiro, porque ele tem uma literatura extensa, então não é assim simplesmente que nem o pessoal gosta de brincar, né, que é um monte de adulto vestido de criança fazendo um monte de criança vestido de adulto, né, não é isso, né, ele tem toda uma estrutura, né, então, enfim, só para mostrar aqui para vocês aqui, então, deixa eu ver se, enfim, de chefes, a gente começou aqui, qual que é a linha do chefe? Eu sou daltônico, eu não enxergo as linhas direito. Qual que é a do chefe? Escotistas é azul mais escuro, aqui, ó. Tá. Então, os escotistas. A gente começou em torno bem no início, nós éramos em cinco escotistas. A gente nem sabia se ia dar certo. Era eu, o Guilherme, a minha esposa, e a gente foi na igreja e chamou lá, apareceu mais 2 pessoas, 5 pessoas. E aí, daqui a pouco um convidou outro, que foi aumentando esse grupo, e a gente conseguiu ficar em torno de... deixa eu mostrar a nota. Tá aqui outro, achei que estava... Então, assim, basicamente em 2014, que quando a gente iniciou o projeto, nós tínhamos ali 14, só que isso aqui já é mais na metade do ano em diante, que a gente começou com menos escotistas, tá? E aí, assim eu enxergo, assim é maior. e escoteiros ali 24, mais ou menos, e 20 lobinhos, mas isso já foi mais para metade do ano, porque no iniciozinho a gente estava com em torno de 35 crianças e adolescentes. Isso representa as faixas etárias, tá? Então, lobinhos vai até... De 8 a 11, 7 a 11, 7 a 11 ali, né? E daí escoteiros de 11 a 14 incompletos, 15 em diante, sênior, tá? E aí, em 2015, vocês já podem ver como aumentou esse gráfico. Então, assim, a gente conseguiu bastante, aumentou, a gente chegou a ter de voluntários, hoje está marcado ele 12, não é isso? 12, né? Mas a gente chegou a ter quase 20 voluntários. Só que aí, devido a demandas profissionais e também essa questão de, talvez, de não entender a vocação do projeto, muitas vezes as pessoas entravam achando que, eu vou ser chefe escoteiro.
porque a gente é um grupo não denominacional. A gente optou por não criar um grupo luterano, enfim, a gente confessa a fé cristã, deixa isso muito claro para eles, mas a gente não obriga eles que sejam da nossa religião. Então, desde que eles estejam dispostos a participar e entender essa missão, a gente entende que isso também é uma forma de trabalhar na vida deles, né? Então, tanto que a gente tem a maioria dos chefes lá hoje que não eram da igreja, eles participam de pequenos grupos de estudo com a gente durante a semana, e temos lá 2 deles hoje que já estão até fazendo curso de membros ali, né? Um deles está fazendo curso e a outra participa direto lá na igreja. Então, assim, a gente tem visto mudança na vida dessas pessoas também. Então, a gente acredita que não é só o trabalho com as crianças, mas também com os voluntários, né? A nossa vida é trabalhada lá junto. A gente resgata as crianças e as crianças nos resgatam, né? É. Então a gente percebe o quanto o projeto trabalha sempre nessa perspectiva, né, de movimento e contra-movimento. A gente vai para tentar auxiliar essas crianças e o impacto disso é tão forte que o próprio, né, auxiliador que se dispôs a ir lá, de repente, está sendo tocado com isso, com o evangelho, né, de uma forma muito profunda. Então isso é uma alegria para a gente de ver o quanto a gente acaba perdendo a direção, quem é que está ajudando quem, né? Eu optei por colocar, eu não sabia quanto tempo a gente ia ter, então eu só coloquei uma foto de cada atividade principal desse ano, só para vocês terem uma ideia assim do que a gente já conquistou. Mas assim, esse aqui é só para mostrar, isso foi os Jogos da Fraternidade, é um evento que acontece aqui no Paraná, já está na sua 23ª edição, e essa foi a maior. Então, tem que imaginar assim, para aquele pessoal ali que é do nosso grupo, que vivem aqui na comunidade do Bonfim, para eles estar junto com 2.500 jovens de todo o Paraná, ali, principalmente da Grande Curitiba e região de Guarapuava, eles nunca tinham ido assim num clube desses legal, assim, cheio de pessoas que eles viram que são vestidas que nem eles, como o Guilherme falou, no grupo escoteiro não há acepção, então todos têm uniforme e são iguais, né? Então eles não se sentem diferentes. E aí, até foi uma surpresa muito grande, porque a gente foi lá para participar, mas para conhecer como é que seria esses jogos. E nós somos um grupo pequeno, e eles tiveram um desempenho tremendo lá. Eles ficaram super bem classificados, porque os jogos têm algumas pontuações lá, e tempo e tal, e eles foram super bem. Se lembra? Foi o segundo grupo, né? Isso? Sim. Então, enfim, de todos esses aí, então, na categoria deles. Então, assim, porque tinha que completar uma série de tarefas e eles foram muito rápidos, assim. Então, a gente ficou muito surpreso também como eles entenderam bem o conceito do... Então, aqui é só para mostrar para vocês pegar uma foto aqui para vocês verem a quantidade de pessoas que estavam lá reunidas. Esse aqui foi o acampamento interestadual que a gente fez da Missão Aliança, foi o primeiro acampamento, espero que o primeiro de vários, né, Nilson? Mas foi um sonho que a gente já tinha desde o início, quando a gente se conheceu inicialmente, soubemos que haviam 3 grupos escoteiros que são apoiados pela Missão Aliança, e aí a gente teve essa ideia de reunir eles. Então, claro, com o primeiro a gente não conseguiu se comunicar assim, com tanta facilidade, porque um fica em Joinville, um outro aqui no Paraná, outro lá em São Paulo, mas assim, superou as expectativas, a gente conseguiu que tivesse presentes lá 252 participantes, entre escoteiros, voluntários, e enfim, foi um encontro muito legal, onde a gente também, da mesma forma, os nossos jovens nunca tinham viajado assim para longe, para fazer uma atividade assim, numa fazenda longe, em outro estado, então para eles aquilo lá tudo foi muito legal. E a gente está aí agora muito ansioso para fazer uma continuidade. Hã? Vamos fazer bienal, né? Não, é bianual, né? Tá. E aqui outra que eu optei por colocar aqui, que foi o Green Apple Day, que foi uma atividade promovida por esse Green Building Council Brasil, que é uma ONG que trabalha com... É uma ONG certificadora, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre essa... Essa ONG certificadora, então, ela trabalha promovendo construções verdes, né, com parâmetros ecológicos, e, em contrapartida, ela oferece treinamento nessa área para intervenções, né, de educação ambiental.
e isso foi desenvolvido no Dorcas, em todo o nosso grupo, e é importante dizer, a gente está acostumado, mesmo aqui na nossa dinâmica, né, estou eu falando e vocês ouvindo, né, sempre nessa ideia de monólogo, né, e a gente fala em escoteiro e fala em chefe escoteiro, parece que a coisa é sempre assim, né, mas é muito pelo contrário. Então, aqui vocês estão vendo as crianças desenvolvendo elas mesmas as atividades. Então, elas estão preparando ali uma composteira baseada em minhoca. Eles ficaram super empolgados, que eram minhocas da gringa, né? Minhocas da gringa, minhocas vermelhas da Califórnia. Então, eles estavam super empolgados ali. E eles mesmos montando, operando máquinas, né, as furadeiras, e eles conversam sobre como vão fazer. Então, o trabalho é mais que o trabalho em si. É o como a gente está fazendo essas crianças aprenderem a trabalhar. Então, eles planejam como vão fazer, executam. Eles têm unidades de trabalho, né? Então tem grupos que estão sempre juntos desenvolvendo o projeto. A gente chama isso de patrulha, né? Então, numa patrulha nós temos, depende do ramo, isso varia, né? Entre 8, 6 pessoas. Existe um coordenador desse grupo, que é geralmente o jovem mais antigo ou de maior confiança. Eles mesmos elegem esse jovem e eles desenvolvem as atividades. Então, aqui nós desenvolvemos uma série de atividades pensando no ciclo, né? Desde decomposição do lixo, produção de alimento, consumo consciente, né? E foi feito em forma de oficinas também, então eles passaram por diversas oficinas, plantaram material numa horta, né, e entenderam também, tiveram capacitação nessa parte de plantar, apesar de que isso para eles era algo muito simples, já estão acostumados com isso, né, mas a parte de planejamento, de desenvolvimento de trabalho de equipe, dessa ideia do ciclo, para eles isso é muito desarticulado, né, a questão de que o que você come interfere no lixo que você gera, e o lixo que você gera interfere no que você come, né? E com isso tem extrapolações para a vida também, na questão de ciclo, né? Então foi uma atividade muito positiva, aonde a gente envolveu os escoteiros desde o lobinho até o sênior, né? Para fazer essa articulação. Então, e isso vai de encontro com aquilo que até falei lá no início da apresentação, né, que é a questão do protagonismo infantil, do infanto-juvenil, enfim, ó, é isso que é a proposta do movimento escoteiro, né? Então, é aprender fazendo. Então, eles são protagonistas e a gente apenas facilita isso para eles. Então, a gente desenvolve com que essa vocação neles de começar a desenvolver suas próprias atividades, né? Então, esse evento, esse que teve do Green Apple Day, até a gente está buscando fazer para tirar uma insígnia, que enfim, são conquistas que os jovens conseguem fazer no grupo escoteiro, né? Então tem a insígnia do meio ambiente e tal, então a gente vai utilizar essas situações aí para que eles possam também tirar essas insígnias, mas esse modelo de tirar especialidades, insígnias, é uma forma de estimular os jovens, né? Não é uma coisa que é obrigatória, mas que estimula eles e também representa um pouco do que eles vão conseguindo como conquistas, que representa também a parte na vida deles, né? Então, quanto mais eles se esforçam, também eles vão conseguir se destacar. Então, é isso que o grupo escoteiro, de uma forma geral, ele trabalha, né? Ele trabalha através de atrair esses jovens para o movimento, fazendo com que eles se sintam líderes ali dentro, né? E por isso que também não é uma coisa estanque, né? Hoje quem é o monitor da patrulha, que nem o Guilherme comentou aqui, que talvez seja mais velho, mais experiente, mas eles mesmos se reúnem, decidem quando precisa haver a troca do monitor para ir outro monitor e todos passarem por essa experiência de liderar uma equipe. Então, assim, o grupo escoteiro ele vai muito de encontro com aquilo que a gente já buscava dentro de um conceito de admissão integral, entende? Então, na verdade, e a questão também do desenvolvimento espiritual que a gente falou, né? Então, o movimento escoteiro, apesar de que ele não confessa uma fé específica, devido à questão hoje, né, hoje tem essa questão universal, não pode ser um grupo cristão. Inicialmente, o grupo escoteiro ele era um movimento cristão, pois o criador, o movimento escoteiro, né, o Baden-Powell, ele era anglicano, se não me engano, e então, quando tem lá na promessa escoteira, prometo perante Deus e minha pátria, né, então, ele, acima de tudo, Deus, ele colocava isso como prerrogativa primeira, assim. Só que aí, hoje em dia, existem, logicamente, grupos muçulmanos, grupos... não sei o que mais tem, mas tem muçulmanos, deve ter todas as religiões, eu imagino. Então, mas assim, daí como nós somos inseridos no grupo cristão, o nosso foco é trabalhar com esse desenvolvimento na parte cristã. Então, mas foi mudado isso agora? Mudado... Na verdade, assim, existem alguns países que estão querendo tirar, porque
essa exigência. O maior compromisso que a gente assume com o escoteiro é com Deus. Primeiro e maior compromisso. Então, mas no Brasil, por enquanto, né, está tirando fora. É. Uma coisa que eu já comuniquei para a Organização do Brasil, que um dia pensarem em tirar essa forma, nós, como grupo escoteiro aqui pequeno, o movimento vai sair da União dos Escoteiros do Brasil. É. Então, é uma coisa que nós, como escoteiros, temos que deixar acontecer. E essa proposta, às vezes, ela acaba até gerando certo preconceito, assim, porque parece muito universalista. Ah, mas então tem os escoteiros. E é isso também, era aquela questão que eu comentei do desafio, muitas vezes, de você fazer entender que aquilo pode ser um projeto de igreja, né? Então, cada grupo trabalha de forma diferente a sua proposta de levar a palavra. Então, no nosso grupo, a gente trabalha, enfim, já é um padrão dentro do grupo escoteiro, você ter um momento para oração, por exemplo. Essa parte a gente faz um devocional com eles, então é um devocional rápido, logicamente, pelo fato que eles já estão final da atividade e tal, mas sempre a gente leva uma palavra para eles. E agora o Projeto Dorcas ele tem um grupo de jovens que é feito depois do grupo escoteiro, então acho que a grande maioria deles lá até está participando desse grupo. Assim, a gente tem trabalhado dessa forma, levando, mas assim, não é o foco principal, entende? Porque como o projeto como todo, e as crianças lá do projeto já estão inseridas em outros eixos também, que também trabalham isso, não é o foco principal levar a palavra é levada de formas diferentes, entendeu? Então a gente trabalha mais, por exemplo, no Lobinho, sim. O Lobinho a gente já consegue fazer mais atividades semelhantes a uma escolinha dominical, que é mais lúdico isso, né? Então, conforme vai crescendo, a gente vai mudando a proposta. Mas é engraçado que como a gente traz essa prática de uma forma muito palpável, né? Não é uma coisa de palavra só, mas é algo de fazer, de conviver e de compartilhar um com o outro. Isso chama muita atenção quando a gente está com outros grupos. Né? Por que vocês fazem assim? Primeiro, um preconceito tremendo, né? Vocês são de igreja, vai ser algo completamente, né, enviesado, formatado. E quando se depara com os jovens, né, de uma forma de autonomia cristã, né, um diálogo de respeito, um diálogo de... uma coisa, por exemplo, que choca muito é ver como as nossas crianças se comportam diante de comida. Normalmente eles cozinham por si só, ganham uma caixa de intendência, a gente diz hoje o cardápio para vocês é macarrão, está aqui o macarrão, sabe como preparar, ele vai dizer se sim ou não, né? Então, tem cebola e tal, se vira. Eles vão para o campo deles, preparam a comida deles e as nossas crianças sobram comida. Eles dividem de tal forma que existe comida sobrando, mesmo que seja bem pouco, né? E nos outros grupos, um sobe por cima do outro, um brigando o outro, come, gasta comida. Então, isso é uma vivência cristã, né, de entender o repartir, de entender a dificuldade. Nos jogos democráticos que nós temos, por exemplo, então, como eu disse que eles funcionam a partir da patrulha, o nosso grupo escoteiro são as crianças que vão desenhar quais são as necessidades do ano, o que nós gostaríamos de fazer. Olha, nós somos muito ruins na atividade em equipe, a gente queria melhorar. Então, esse diagnóstico é feito por eles. E o remédio, né, a estratégia para melhorar isso é traçada por eles também. Os chefes estão juntos, né, dando apoio, mas são eles que decidem de uma forma democrática, conversando. Olha, eu acho não sei o quê, e alguém escrevendo isso como secretariado. Então, eles têm um livro onde registram tudo isso. Então, eles estão desenvolvendo um espírito de comunidade, né? E sempre eu acho disso por causa daquilo. Então, acho que nós tínhamos que fazer assim por causa do respeito que nós tínhamos que ter com o outro. Então, alguns casos, por exemplo, onde a gente está mexendo agora com um dos escoteiros que está mexendo com drogas. Então, quem vai tomar a decisão, claro, os escotistas estão juntos, os chefes, né, conversando, mas são eles que discutem isso. Eu não acho justo, porque ele está estragando o corpo dele. Eu não acho justo, porque ele pode estar passando para outro aqui, mas a gente não pode jogar ele fora, porque ele é importante, ele é um cara... Né? Então, essa conversa surge do grupo. Né? Então, e é naturalmente cristã, né? Pela forma com que a gente traz isso. Encerrando rapidinho, então, eu trouxe aqui alguns depoimentos, né, eu perguntei para alguns escoteiros o que era mais importante, né, para os seniors. Isso foi uma pesquisa de WhatsApp, e eu corrigi muito aqui a ortografia deles, porque é muito... Quem sabe eu não deveria ter corrigido, porque é mais forte você ler na linguagem deles do que você ler na linguagem que a gente está acostumado, né? Mas veja que interessante. Então, o Mateus me disse que fazer a promessa foi o meu momento mais emocionante, porque mudei meu estilo de vida e aprendi a aproveitar o que Deus deu para a gente. Aprendi a ser uma pessoa mais honrada, mais certa em todos os sentidos.
Depois da promessa, eu percebi que tinha dado início a uma nova vida, uma vida mais saudável e mais próxima de Deus. Aprendi a dar valor às amizades que fiz dentro da tropa, cada sempre alerta, cada formação de patrulha, eu vou aprendendo mais e mais sobre essa família magnífica. Todos deveriam ter essa mesma chance que eu tive de viver o escotismo. O Guto diz que foi no escotismo que encontrei a vocação para a aventura e mudei bastante, de corpo e alma. No escoteiro pude aprender a amar cada pessoa pelo seu jeito, ter o gostinho de amar a natureza e tenho certeza que mudei muito. Pude perceber que as brincadeiras nos fazem refletir. Me marcam muitos momentos de fogo de conselho, que é uma reunião que nós temos em volta da fogueira, onde temos um pouco de paz para um momento de conversa com Deus em um lugar incrível, a natureza. Deus nos colocou num jardim, né? A história começa por aí e a gente vem redescobrir o jardim aqui numa situação dessa, né? Como é que esse pessoal que mora em volta dessa natureza, né, dentro daqueles casebres, não conseguem... Eles tinham que escolher um totem para a patrulha deles, né? Então nós temos lá... Engraçado que eles só escolheram aves, né? Então nós temos a águia, a arpia, né? Então tem um monte de patrulhas lá com o nome de ave, né? E eles não sabiam que animais existiam no Brasil. Então eles escolhiam, né, primeiro, chefe, vou chamar de leão, vou chamar de elefante. Escuta, tudo bem, pode chamar, mas será que você não tem... Mas aqui no Brasil só tem cachorro, chefe. Um dos países conhecidos por ser mega diverso, né, a maior biodiversidade, né, do mundo. As nossas crianças que moram aqui próximos, né, não conhecem os animais que nós temos. Então imagine o quão libertador é, né, poder dizer que está conhecendo o jardim de Deus através da atividade escoteiro, né? Obrigado pelo apoio de vocês, né? Lembrem de estar orando por nós, isso é muito importante, né? E quando quiser informações, sigam a gente no Facebook, né, para ver o que a gente anda aprontando, o que anda acontecendo. Claro. Quando a gente quer captar chefe, a gente diz que é só no final de semana e é 4 horinhas. Não é verdade isso, né? Não é verdade. Principalmente nesse contexto, a gente gasta muito tempo. Todos os chefes têm um trabalho, né, e a gente é voluntário na hora extra. Todos nós, né? Quase todos nós temos filhos também, então tem que ser meio malabarista para não acabar esgotando, né, o chefe. Então nós temos cuidado e olhando, né, porque alguns começam a se doar demais, né, e a coisa começa a pesar. Mas é a nossa missão, né? Então a gente é chamado para ir em direção à cruz, né? Então eu acho que esse envolvimento, né, esse tempo que a gente tem, esse é um tempo mandatório para a gente, né? Durante a semana nós nos encontramos com os chefes, né? Isso tem desenvolvido um senso de grupo familiar mesmo, né? Para você ter ideia, como o Cassiano disse, tem 2 dos nossos chefes que passaram a vir na igreja e disseram, olha, eu fui plenamente transformado por me encontrei, né, nessa comunidade de vocês, na igreja. Nós não conseguimos viver separado agora, de tanto que a gente, né, diz que para fazer um bom amigo você tem que comer um saco de sal com ele, né? Nós já estamos meio terminando o nosso saco de sal, de tanto que a gente trabalha junto, né? Mas o tempo de forma prática, né, nós durante a semana preenchemos formulários, tem secretário para ajudar para isso, desenvolvemos atividades, final de semana nos encontramos com eles, algumas vezes durante a semana nos encontramos com ele, num dos períodos. Você poderia, isso é um modelo que a gente tem, é muito aberto, então poderia ser, por exemplo, toda segunda noite os escoteiros se reúnem, poderia ser, não tem problema nenhum, né? Como praxe e costume, no Brasil se faz sábado à tarde, mas isso é algo meramente costume, né? Poderia ser domingo, poderia ser quando for, né?